Deus abençoe a sua vida, Deus ilumine a sua família em todos os sentidos. Nós estamos entrando mais uma vez com o Saindo da Crise a todo o estado de Santa Catarina, a você do norte do estado, a você do Vale Europeu, você da região serrana, a todos do oeste catarinense e, é claro, a todos aqui da grande Florianópolis, de norte a sul. Que Deus abençoe a sua vida nesse exato momento. Se você puder preparar um copo com água, prepara, deixa aí ao lado do seu televisor, porque no final do programa, no final deste programa, você pode beber dessa água que já vai estar abençoada. E se você precisa de ajuda em oração, você enfrenta um momento delicado, difícil, as coisas estão indo de mal a pior para você, você pode nesse exato momento enviar um áudio ou então uma mensagem de texto para esse número que aparece aí na sua tela, 99624 7812. Lembrando que o DDD é o 48, 99624 7812. E como eu sempre começo o programa Saindo da Crise, nós vamos a uma matéria falando mais sobre esse congresso segunda-feira. Já em seguida voltamos com o nosso WhatsApp, com o pastor Elias também, e com os testemunhos do que acontece toda segunda-feira. Um lugar de fé, de quem está em busca de prosperidade. Este é o Congresso para o Sucesso. Destruição. Assim é como muitos definem a vida antes do pacto com a palavra. Há 6 anos eu já cheguei aqui em Florianópolis, a vida estava toda destruída. Eu trabalhava de empregada, uma vida bem limitada. Eu cheguei aqui com meu apartamento já na justiça para empenhorar, né? A Caixa Econômica estava empenhorando. Meu carro em busca e apreensão. Eu não tinha salário porque eu tinha tido infarto, então eu não tinha condições de trabalhar e não estava recebendo de ninguém, de lugar nenhum. Cheguei aqui, vida toda enrolada, vida trancada, viciado. Chegou viciado? Sim, eu tinha vício de droga, né, pastor? Eu tinha vício de maconha, cocaína, bebida, prostituição, cigarro. Eu cheguei aqui devendo mais de R$1 milhão, arrebentado, só tinha nome de empresário, mas empresário eu não era. Depois, com os direcionamentos que são vindos do altar, as transformações chegam. Comecei a trabalhar de corretora de imóveis, estou há 4 anos já, com uma vida totalmente transformada já. E esse último ano de pandemia, para nós, que para todo mundo foi difícil, para mim, principalmente, foi um dos melhores anos de vendas. E Andou. Esse ano está maravilhoso, vendendo muito bem, ano passado vendendo muito bem. Com o pacto eu consegui a minha aposentadoria, consegui quitar o meu apartamento. Hoje eu tenho meu apartamento quitado, meu carro. Meu filho tem a empresa dele. O ano passado, em meio à pandemia, eu consegui fechar contrato, né? No meio de toda essa situação, você conseguiu fechar? Sim, Deus abençoou. A gente conseguiu fechar um contrato bom, aí depois fechou um outro em seguida. Hoje eu tenho uma loja que arrebenta, vende como água. Estou arrebentando nas vendas. Se os seus problemas são as dívidas e a falta de prosperidade, participe nesta segunda-feira do Congresso para o Sucesso. Faça parte desta nação de vencedores. A cada programa, nós colocamos uma matéria mostrando como está vivendo as pessoas que não fazem parte do Congresso. E como está vivendo quem está vindo segunda-feira. Há uma diferença, há um antes, há um depois. As coisas começam a mudar quando você coloca Deus na sua vida econômica. Quantos estavam com a empresa falida, pensando em desistir de tudo? Quantos estavam há anos desempregados, carregando uma dívida fora do comum? E quando chegaram aqui no Congresso, receberam uma direção que veio do alto, caiu do alto, colocaram em prática e tudo mudou. A reunião de segunda-feira é para você que está assistindo o programa agora, no pior momento, na pior fase da sua vida. Você que perdeu tudo nesses últimos meses, você que nem conseguir dormir à noite consegue, é para você. É para as pessoas que estão assistindo e que estão enviando agora, nesse exato momento, mensagens através do nosso WhatsApp. Inclusive, pastor Elias, que está aqui, está recebendo, está com o WhatsApp do Congresso nas mãos. Hein, pastor Elias? Muitas pessoas pedindo ajuda, desabafando aí? Exato, pastor Odônio. Tem muita gente nos assistindo agora
E nós temos aqui o nosso amigo José, né? Ele diz assim: meu nome é José e eu preciso de ajuda. Estou com o IPTU atrasado há mais de 30 mil reais, água, luz, o comércio está fechado e as coisas não andam de mal a pior. É o José que está falando. O José. Ô José, nós vamos orar por você, meu amigo. Tanto eu, pastor Elias, pastor Juliano, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para estender as mãos. Tem mais casos aí? Nós temos aqui, tem assim: pastor, estou na mão de agiotas, desempregado, devendo muito. Me ajude, por favor. Meu nome é Fabrício, não sei o que fazer da minha vida. Fabrício? Isso. Vamos colocar na oração também. 996247812. Pode enviar, pastor Elias está aí recebendo as mensagens. Vamos responder caso por caso, mensagem por mensagem, tá bom? Vamos agora, nesse exato momento, colocar os resultados. O que chama a atenção são os testemunhos. Preste atenção no que já aconteceu nas últimas semanas, nas últimas segundas-feiras aqui no Congresso. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Jailton e da minha esposa é Maria Salete. Maria Salete, né? Vindo segunda-feira, obedecendo, o que aconteceu? Como vocês chegaram? O que era a vida? Há mais ou menos 9 anos atrás, nós assistindo um programa de televisão e convidei minha esposa para a gente ir. E um dia que está passando dificuldade financeira e também muita briga familiar, meus irmãos, né, funcionários. Então uma briga era terrível dentro da empresa, não tinha como resolver. Não tinha paz? Não tinha paz, de jeito nenhum. E olha que eu já vinha tempo lutando, né? Eu tenho uma empresa desde meus 16 anos, mas passamos uma luta terrível e a situação ela foi caindo para baixo e não teve jeito. E um dia, assistindo a televisão, a gente veio aqui em Florianópolis, mais ou menos 9 anos atrás. 9 anos atrás. 9 anos. E não perdemos nenhuma segunda-feira. De 9, não. Quer dizer que a situação na empresa fugiu do seu controle. Fugiu. Brigas, confusão. Contendas mesmo que não teve o que fazer. Não tinha o que fazer. Fizemos de tudo. E experiência o senhor tinha, porque demais. Desde 16 anos tem empresa. Eu comecei engraxando sapatos, e depois comecei a trabalhar na verdureira com meu tio, e com 16 anos eu abri uma oficina de bicicleta. É uma loja de bicicleta, e hoje eu tenho a maior loja de bicicleta de Itajaí, é a nossa loja. A sua loja. É. Vindo segunda-feira, como começou a mudança? Tem paz hoje? Ah, graças a Deus, muita paz. Da divina semblante, né? Mudou a situação? Mudou completamente. Tem as lutas, tem as guerras, mas vai vencendo. Mas não é fácil, né? Teve hora de pensar em desistir, mas de correr para onde, né? Só aos pés de Jesus, né? Aqui que eu achei a solução. Aqui que o senhor achou, né? Aqui que eu achei a solução. Hoje a maior loja de bicicletas de Itajaí é a sua. É a minha loja, a nossa loja. A sua loja. Uma loja familiar, uma loja grande, né? Bem localizada, terreno próprio, prédio próprio, né? Deus honrou, nós temos um prédio avaliado em 10 milhões de reais. 10 milhões? Isso. O prédio da loja? Da loja, Se contasse para o senhor um dia que o senhor ia estar aqui no altar dando testemunho, que ia tudo mudar, o senhor não acreditaria? Não, de jeito nenhum. Primeira vez que eu vim aqui, não sei se... Eu vim com vergonha. Com vergonha? Com vergonha. Mas veio, né? Vim, graças a Deus. Essa é a esposa, é a guerreira. Essa é a esposa, ótima. A senhora hoje vê essa paz, vê essa harmonia da empresa, é diferente depois que começou a vir? Sem dúvida nenhuma. É outra vida, é outro pensamento, é outra história, né? Não tem? O que Deus tem abençoado na nossa vida, cada ano desses 9 para cá, só contando mesmo para a pessoa saber. Sabe, às vezes tem gente agora nos assistindo, está pensando em tirar a vida por causa dos problemas, brigas na família. Essa pessoa vindo, sabe, com seriedade mesmo, Deus muda a vida dela. Não muda, transforma, né? Que nem transformou a minha vida, Deus transforma. Só a pessoa confiar, né? E tem os dias também né? Quarta-feira a gente não falta, né? A gente frequenta bem as quartas. Terapia do amor é muito interessante também, né? Legal. Completa a coisa, né? Completa, graças a Deus. Que Deus Pastor, abençoe. Deus deu uma visão nova pra gente também. Colocou ele como construtor. Tipo, agora ano passado, Deus deu para nós, nas nossas mãos, 4 apartamentos de alto padrão. Em média, 400 mil cada um. Outra renda. Outra renda. Deus nos abençoou com um terreno que vale 1 milhão.
Mas além do... Além desses 4, mais um terreno. Então, tudo nesse ano agora. Então, é muita bênção, assim, né? E muito mais vai vir. Amém. Não perca a fé de vocês nunca. Amém. Tá? Prioridade Deus, acima de tudo. E pode trabalhar aliado com esse pacto que vai dar certo. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Qual o nome da senhora? Zuleide. Dona Zuleide, fazendo pacto segunda-feira na catedral, aconteceu o quê? Então, eu faço pacto já há bastante tempo, né? Então, eu sempre faço votos, cumpro, Deus sempre honra. E só que eu não estava fazendo o voto do dízimo. Achava que não era necessário. Sim. Porém, teve um mês aí que, assim, fiz o pacto, o voto com o dízimo. Uma prova. Uma prova com Deus, porque eu não estava fazendo. Eu estava sendo dizimista, tudo certo, fazia os outros propósitos, tudo certo. Porém, o do dízimo eu não estava fazendo. Então, foi em agosto eu resolvi fazer do dízimo, que naquele momento eu precisava fazer uma renda de R$50 mil. E aí eu cumpri o voto, e questão assim de, naquele mês mesmo, naquela semana, Deus honrou com muito mais, com R$63 mil. Funcionou? Sim, fiz umas vendas assim de pessoas que eu nem conheço. Tem um cliente que eu não conheço ele pessoalmente ainda, e eu já fiz 3 vendas para ele, até um contrato vão assinar essa semana. Então, assim, é um voto que me surpreendeu. Para quem não sabe, a senhora trabalha com o quê? Eu sou corretora de imóveis. E aquela prova no altar funcionou na tua vida? Funcionou, sim. E o que a senhora tem a dizer aos corretores de imóveis, aos vendedores que estão acompanhando o programa? Então, é o que eu falo, inclusive, para os meus colegas. Quando eles vêm falar que está difícil, que não está recebendo clientes, que o cliente está desistindo, eu sempre falo para eles virem fazer o pacto. Funciona? Funciona. Inclusive, uma das minhas colegas que me ouviu, que veio comigo, ela está muito feliz, assim, porque ela fez o pacto, continua fazendo, e Deus está abençoando ela poderosamente. Para ou continua? Continua. Deus te abençoe. Amém. Qual o nome do senhor? É Vilmar. Seu Vilmar, fazendo o pacto peitoral do juízo segunda-feira, aconteceu o quê? Pastor, aconteceu e está acontecendo muitas coisas na minha vida que há muito tempo eu não conseguia ver isso aí. E hoje, para a honra e a glória do nosso Deus, a minha empresa está, graças a Deus, cada dia está aparecendo mais clientes novos, clientes antigos. Tinha um cliente eu tenho uma rede de clínicas, né? Que é cliente de 18 anos que eu trabalhava com ele sempre, né? Tocava todas as obras das clínicas dele. E de um tempo, acho que faz uns 3 anos, parou, assim, fechou, e eu não entendia por que eu tinha trancado aquela porta, né? Sim. E eu tinha certeza que era Deus que tinha aquela porta que tinha aberto para mim. Eu lutando, vim aqui, fiz o pacto com Deus aqui no congresso, né? E lutando, fazendo as correntes também, todas elas certinho, dizimando, é o principal de tudo, né? Que a gente aprende também, né? Fiel a Deus. Fiel a Deus. E essa semana, faz uns 15 dias, mais ou menos atrás, esse cliente me ligou de volta para mim, retornei tocar todas as obras na empresa deles, peguei uma casa muito grande para reformar, mas eu tenho um outro trabalho lá em Rubici também. O senhor trabalha na área de construção? Área de construção civil. E olha, estamos tocando, olha... Só vitória. Só vitórias. Funcionários bons também, que uma vez era muito difícil achar funcionários, Deus está abençoando ricamente. Agora, para quem trabalha nessa área, seu Vilmar, na construção civil, que está assistindo o programa, ouvindo o seu testemunho na rádio, o que o senhor tem a dizer? Olha, eu só tenho a dizer que a pessoa venha ver o que está acontecendo aqui. Eu tenho certeza que vai sair daqui com outra visão. Se tem uma visão distorcida, Deus vai honrar essa pessoa. Funciona? Com certeza, funciona. Para ou continua? Continua. Amém. Deus te abençoe. Amém. Seu Reinaldo, vindo aqui segunda-feira, fazendo um pacto com Deus, peitoral do juízo, usando a fé, o que aconteceu? Pastor, assim, desde quando eu comecei o pacto, todas as vezes que eu sigo a direção, arrebenta. Todas as vezes que eu foco no altar, arrebenta em tudo que eu faço. Por causa do imposto de renda, eu esqueci de colocar uma ação que eu tinha feito e apareceu uma pendência no meu CPF. Na verdade, foi Deus que me mostrou, porque eu não recebi nenhum comunicado, não recebi nada, e me deu a vontade de pesquisar o meu CPF. Fui lá, olhei, entrei na Receita Federal, apareceu uma pendência. Eu disse, meu Deus, eu não tenho dívida, graças a Deus, por causa do Congresso. Está tudo limpo em meu nome. O que foi essa dívida que apareceu? A primeira coisa que eu me pensei, uma dívida, um golpe. Fui lá na Receita Federal verificar o que era aquilo. Aí apareceu uma pendência
no meu CPF por causa do imposto de renda. E eu não sabia o que era, não conseguia fazer, procurei alguns profissionais da área da contabilidade e o valor para fazer essa retificação era lá em cima, porque tinha que pegar um monte de dados e tal. E orei, peguei o peitoral do juízo, orei, pedi para Deus sabedoria, que ele me mostrasse uma forma de resolver esse problema. Apareceu um profissional, um contador, né, para fazer um serviço para mim, fez um valor irrisório, e, assim, outros contadores falaram que levariam 30 dias para resolver o problema. Em menos de 24 horas, assim que o contador fez lá o processo, olhei, não tinha pendência nenhuma. E se eu não tivesse visto a tempo, se Deus não tivesse me mostrado, inclusive eu poderia ter as minhas contas bloqueadas. Né? Sim. E outra coisa também, pastor, é um projeto que eu tinha de um orçamento para ser aprovado, e não ia e tal. E orei, entreguei na mão de Deus e foquei no altar. Isso é uma resposta no altar. Pastor, foi coisa assim, de menos de uma semana, saiu ali o orçamento, foi aprovado, foi mais do que eu ainda tinha colocado no valor, a própria empresa, e já deixaram um outro orçamento já engatilhado. Entregando agora esse orçamento que eu fiz, já vai ter outro orçamento para entregar para eles também. Assim, tem abençoado, pastor. Toda vez que eu foco no altar, tem abençoado. E com o peitoral do juízo, eu estava orando porque me veio a cabeça. Ele é um símbolo para me lembrar, né, do meu propósito com Deus, mas também para fazer Deus lembrar do propósito que Ele tem com a gente. Porque toda vez que a gente foca no altar, Ele tem que responder. E tem sido muito abençoado, pastor. Seu Reinaldo, o senhor começou o testemunho dizendo: todas as vezes que eu obedeço à direção e todas as vezes que eu foco no altar, tem dado certo. Sim, senhor. E é isso que essa pessoa que está em casa, assistindo, ouvindo pela rádio, precisa entender. Que tudo vem de Deus. O nosso sucesso, o nosso progresso, a mudança que nós precisamos, tudo tem que vir de Deus. Quando vem de Deus, dá certo. Quando Deus dá uma direção, é diferente. O senhor para ou continua? Continua, pastor. Deus abençoe. Tá ligado. Muito mais vai vir. Tá ligado. Olha o que tem acontecido com quem participa do Congresso dos Vencedores toda segunda-feira na Catedral Universal. O Congresso, então, para o Senhor tem funcionado. Tem funcionado, pastor. Para quem está ouvindo a rádio, assistindo a televisão, o senhor pode dizer que aqui no Congresso o senhor abriu o seu próprio negócio. Sim, senhor. Está funcionando. Está funcionando. Não só o próprio negócio, né? Porque já ganhei várias causas na justiça, determinei, né, com Deus aqui no altar, seguindo a obediência de Deus no altar. Mas agora, seu Reinaldo, desculpa interromper o senhor, a cada segunda-feira é uma guerra para chegar aqui, né? É uma guerra para chegar aqui, porque eu também não moro aqui próximo, né, pastor? Mora onde? Eu estou morando agora em Biguaçu. Lá na cidade de Biguaçu. Na cidade de Biguaçu. É um sacrifício que o senhor faz. É, trânsito, tudo, né? Quando andar de vir um horário, vem outro, mas vale a pena. Vale a pena. Cansado de lutar sozinho? Deus pode te ajudar nesta batalha. Participe do Congresso para o Sucesso toda segunda-feira, às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, 3 da tarde e às 7 da noite. Venha aprender a fé inteligente e prosperar com Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. É resultado, é testemunho, são milagres, transformação de vida. Se eu pudesse fazer isso, eu faria. Se eu pudesse, através dessa tela, pegar na sua mão e lhe trazer para cá segunda-feira, meu amigo, eu faria isso. O que não dá para aceitar é ver a sua dívida aumentar e você de braços cruzados. O que não dá para aceitar é ver seu filho chorando e você não reagir. Vendo o aluguel atrasar e você não tomar nenhuma decisão. Não espere o problema se agravar para querer vir buscar ajuda. Pode ser tarde demais. Se você viu os testemunhos, se identificou com alguns casos, tome a decisão de estar segunda-feira agora. Eu estarei às 10 horas da manhã e no horário das 3 da tarde, 15 horas. Pastor Juliano vai estar aqui às 7 da manhã, meio-dia e às 19 horas. Coloque imagens, produção, da nossa catedral. Coloca aí, por favor, para facilitar para quem está em casa. Está aí, ó. Avenida Mauro Ramos, 1310. Memoriza essa imagem. Todos conhecem esse local. Próximo aqui ao Shopping Beira-Mar, 200 a 300 metros do Shopping Beira-Mar, no centro de Florianópolis. Chegando aqui, nós vamos lhe ajudar.
nós vamos lhe atender. Você vai sair dessa dor, você vai sair desse sofrimento. Nós consagramos um caminho chamado Caminho dos Pastos Verdejantes, que é o Salmo 23, tão conhecido na Bíblia. Nós dobramos os nossos joelhos, nós consagramos esse caminho e a multidão passa pelo caminho do Salmo 23. E ali cada uma realiza a sua oração, ali cada uma realiza o seu propósito. E é assim que nós queremos lhe convidar para estar nessa segunda-feira e mudar a história da sua vida. Só vai depender de você que está acompanhando o programa, tá bom? Eu quero, inclusive, vamos diretamente agora a uma entrevista. Vamos com a repórter, ela que conversa com mais uma pessoa via Skype, que conta a sua história de superação, o seu antes e o seu depois da reunião de segunda-feira. Olá a todos que assistem ao nosso programa. Acompanhem essa situação. Imagine uma pessoa que trabalha CLT, funcionária, mas ela passa por diversas situações de humilhação no ambiente de trabalho. Mas essa pessoa conseguiu ter uma reviravolta na vida depois que conheceu a direção certa no Congresso para o Sucesso. Mas é ela quem vai contar em detalhes para a gente. Como foi, Patrícia, toda essa transformação? Então, eu e a minha mãe, a gente trabalhava na mesma empresa e a gente era muito humilhada. Então, um certo dia, a gente não queria mais estar sofrendo humilhação, ficamos desempregada. A gente trabalhava com mão de obra, né? E, assim, a empresa que a gente trabalhava, ela era até boa, mas a dificuldade estava na administração, né? E era muitas brigas, era muito conturbado, era muita humilhação. Aí até que a gente decidiu sair dessas humilhações e abrir o nosso próprio negócio. Quando você ficava diante dessa situação sem poder fazer nada, sem poder dar uma opinião, como que você se sentia? Era muito frustrante, né? A gente, mulher, vendo ali aquela situação, sendo humilhada por homens, né? Ainda mais da família, é muito humilhante. Como você conseguiu forças para depois direcionar o próprio negócio, juntamente com a sua mãe? Então, assim, o Congresso, ele te motiva muito a buscar, a não ficar parado, né? Fora a fé que desenvolve na gente, né? E aquilo ali foi motivando a gente a cada dia, que a gente acreditava que aquilo realmente ia acontecer, que Deus ia agir nas nossas vidas, né? Então a gente se apegava àquelas palavras ali. Então a gente começou a frequentar o Congresso, e levando o CNPJ, o contrato social, toda segunda-feira para ungir, e até que um dia Deus abriu a porta, porque a gente não tinha nada. E com isso, quando Deus abriu a porta, a gente alugou, né, um terreno, pegamos umas carretas, que a gente trabalha com transporte de container, né, umas carretas velhas, e um caminhão que estava todo endividado, no valor de 75 mil. E a gente não tinha nada, tanto que para começar, na época, eu acho que a minha mãe, na época, devia ter somente um dinheiro, assim, mais ou menos em torno de 17 mil reais para começar uma empresa. No nosso ramo, é bem pouco, né? E nisso, a gente foi, e Deus abriu a porta, a gente começou prestando um serviço aqui e outro acolá, devagar, e até que a gente foi prosperando. E depois disso, o que foi que aconteceu? Qual foi a maior transformação? Olha, desde quando a gente frequenta o Congresso, Deus tem sido maravilhoso assim nas nossas vidas, porque a gente só tem prosperado mesmo a cada dia. A gente frequenta toda segunda-feira e a gente não falta, e Deus tem feito maravilhas. Não vou dizer assim também assim, que foi perfeito o tempo todo, não. A gente já passou várias tribulações, mas Deus sempre esteve ali, guiando a gente, confortando, até dando visão de como resolver aquelas situações assim. Mas Deus transformou mesmo a nossa vida
grandiosamente mesmo. Assim, a nossa empresa ela mudou da água para o vinho ao longo de todos esses anos em que a gente está participando do Congresso. Qual é o ramo que vocês atuam hoje? O que vocês conquistaram? Então, a gente trabalha com transporte de container, né? E quando a gente começou, que nem eu já falei inicialmente, a gente só tinha um caminhão. E esse caminhão tinha uma dívida de 75 mil, a gente nem tinha dinheiro para pagar na época. Mas a gente continuou trabalhando, os serviços foram aumentando, a gente foi conseguindo juntar dinheiro. E hoje em dia a gente já tem uma frota de 13 caminhões e carreta, que são os porta-container, a gente começou com 10. Hoje em dia a gente tem mais de 60. Mas, além dessas conquistas todas, qual é o seu maior patrimônio que você julga possuir hoje? Olha, hoje em dia eu conquistei uma coisa assim que na época a gente não tinha quando a gente trabalhava. Era a paz, a tranquilidade, essa segurança em que Deus está com a gente, Ele sempre vai nos guiar e que a gente pode contar com Ele sempre. Antes a gente vivia atordoado, desesperado, parece assim que não conseguia ter paz. Hoje em dia não, a gente tem as nossas coisas, a gente está trabalhando, está conquistando e hoje em dia a gente tem paz e segurança, assim, que Deus vai sempre tá guiando a gente, sempre olhando pela gente. Parabéns pela história, Patrícia, mais sucesso ainda para vocês e realmente a paz não tem preço. É isso, nós acabamos de acompanhar a história da Patrícia, que depois do direcionamento certo através do Congresso para o Sucesso, conseguiu superar e transformar a sua vida. Agora é com o Senhor nos estúdios. Que legal, né? Olha que história de superação. Eu fico aqui pensando, né? A alegria da pessoa poder contar numa entrevista dessa, a mudança de vida. Essa mesma alegria você vai ter. Vamos reagir. Amanhã, quem sabe, hein? Pode ser você que esteja aqui no programa contando o seu testemunho. Falando, olha, eu devia tantos milhões e hoje eu paguei o que eu devia. Abri a minha empresa, limpei o meu nome, hoje eu tenho uma vida financeira digna. Imagina você dando o seu testemunho. Não perca mais tempo. Segunda-feira agora nós vamos te esperar aqui na nossa catedral, tá bom? Para que você possa beber o seu copo com água e eu encerrar aqui agora o programa, deixa eu falar acerca desse grande domingo. Às 9h30 da manhã, nós teremos aqui o domingo da água dos maiores milagres. A água que todos os domingos nós estamos colocando uma gota apenas da garrafinha de água das pessoas que chegam aqui na nossa catedral. E é através da fé, na oração pela cura, que milagres extraordinários estão acontecendo. Temos falado que a nossa catedral se transformou num templo de milagres. Então você que está assistindo, você está à base de medicamento, tratamento, tem uma ferida aberta, você tem um familiar na UTI, na CTI, no hospital internado, prepare uma garrafa com água, traga nesse domingo às 9h30 da manhã para pegar apenas uma gota dessa água, para que você venha beber ou levar para o seu familiar beber e o milagre assim acontecer. Às 9h30 da manhã nesse domingo. Eu encerro o programa deixando para você essa chamada com testemunhos que mostram o poder de Deus nessa reunião de domingo. Que Deus te abençoe. Meu forte abraço e até lá. Como restaurar vidas completamente destruídas? Como superar as feridas da alma diante de tantos problemas? O milagre está mais perto do que você imagina. Basta uma atitude. Venha viver uma experiência única com Deus na concentração de fé e milagres. Você que está enfermo, enferma, não importa a área do problema, Deus vai tocar no seu corpo agora. As 7 orações com os 7 pastores, que acontece aos domingos, pode transformar qualquer área de sua vida. Vem, Senhor, abençoar essa família e trazer paz a essa casa.
O tempo de buscar e encontrar o seu milagre chegou. Concentração de Fé e Milagres. Domingo às 9h30 da manhã na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310. Centro de Florianópolis.